Olá, estimados alunos. Então, dando sequência ao curso de Filosofia da Ciência, no vídeo de hoje nós vamos tratar do capítulo 2 da Estrutura das Revoluções Científicas, cujo título é A Natureza da Ciência Normal. Então, o ponto de partida aqui, logo no início do capítulo 2, Thomas Kuhn diz que um paradigma é uma espécie de modelo ou de um padrão que deve ser aceito pelos membros da comunidade científica. Então, mas ele faz uma ressalva, porque, embora seja um padrão, um modelo a ser seguido, ele não pode ser passível de reprodução, ou seja, um paradigma nunca pode ser tirado de um contexto e aplicado automaticamente em outro, ou seja, é uma espécie de modelo, mas é um modelo restrito. Então, e até ele faz uma semelhança, ou seja, tal como a decisão judicial aceita no direito costumeiro, o paradigma é um objeto a ser melhor articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas. Ou seja, ele é então um modelo, mas é diferente, por exemplo, do modelo ou de um padrão gramatical. Um modelo, por exemplo, todos os verbos terminados em AR deverão ser conjugados dessa forma. Ou seja, não é basicamente essa estrutura de modelo, essa estrutura de padrão. Por quê? Porque o paradigma e a própria ciência normal, eles têm, digamos assim, alguns elementos que são mais peculiares. Então, vamos lá, Então, por que os paradigmas eles orientam a pesquisa da ciência normal? Acima de tudo, um paradigma, víamos nos vídeos anteriores que eles estavam em competição, mas um candidato a paradigma adquire um status de paradigma porque ele é mais bem sucedido, ou melhor sucedido, do que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como melhores. Ou seja, o paradigma ele não vai solucionar todos os problemas. O paradigma é justamente o quê? É um recorte teórico que modela, no sentido de modelo, que fornece respostas, fornece instruções, fornece respostas para um conjunto específico de problemas. Mas eles são apenas o quê? Eles são apenas promessas de sucesso, ou seja, os paradigmas eles não são verdades, eles não são elementos que conseguem dizer que são absolutamente seguros. Então, num primeiro momento, de início, digamos assim, o paradigma é apenas uma promessa de sucesso de que pode ser descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. Então, os cientistas aceitam um paradigma para trabalhar. Por quê? Porque acreditam que aquela proposta de trabalho, acreditam que aquelas informações, aqueles roteiros, aquele conjunto instrumental teórico fornecido pelo paradigma é melhor que seus competidores. E aqui vem um ponto que vai aparecer mais à frente novamente, que é a questão, mas então os cientistas não têm absolutamente certeza, não têm provas, não têm evidências de que esse paradigma é melhor. Não, infelizmente, na concepção de Kuhn, os cientistas eles não estão dotados dessa certeza ou desse convencimento teórico e racional de que esse aqui é o melhor do que todos os outros. Não é possível comparar item por item entre os paradigmas competidores. É uma espécie de adesão em massa, ou seja, eles acabam aceitando, digamos assim, todo aquele processo, todos aqueles envolvimentos que envolvem, digamos assim, a proposta de trabalho. Então, quando que a comunidade científica aceita o paradigma, inicia-se então o caminho da ciência normal. E aqui vem um ponto muito interessante e quero que vocês prestem bastante atenção. O que é a ciência normal, então? A ciência normal, diz Thomas Kuhn, ali nesse capítulo 2, consiste na atualização dessa promessa, a atualização que se obtém, ampliando seu conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre os fatos e as predições do paradigma e articulando-se ainda mais o próprio paradigma.
Então, o que é a ciência normal, em linhas gerais? É uma atualização dessa promessa, ou seja, o paradigma promete que é possível solucionar esse determinado tipo de problemas, ou seja, tem aquela esperança, tem aqueles elementos teóricos, instrumentais que estão disponíveis. Mas ainda não se sabe exatamente como. Então, no período da ciência normal, o período mais longo de todos os períodos desenvolvidos por Thomas Kuhn, é aquele período que basicamente o cientista gasta boa parte de sua vida tentando trabalhar, digamos assim, encaixando as peças desse quebra-cabeça. Então, faça o quê? Faça uma articulação melhor entre o próprio paradigma, entre o paradigma e o fato, entre a relação entre todos os elementos que estavam contidos dentro daquela proposta inicial. Então, trata-se, acima de tudo, um período ou uma fase de acabamento, de aperfeiçoamento da própria teoria, de ajustes. Por quê? Porque o paradigma vai delimitar, digamos assim, o que é pertinente para ser investigado por determinado grupo de cientistas. Aquilo que está à margem, aquilo que está fora do paradigma, não é relevante para aquela comunidade científica. Então, os cientistas vão focar todos os seus esforços, todas as suas energias nesse paradigma, nessa promessa. Então, à medida que eles aderem a essa promessa, essa proposta de trabalho, eles vão fazer o quê? Começam a fazer os ajustes. E o objetivo básico, a proposta fundamental, é justamente fazer o quê? Articular, examinar de uma forma tão rigorosa, tão profunda, tão minuciosa, que se consiga fazer o quê? Os ajustes necessários para o próprio paradigma. Então, aqui um dos elementos característicos, digamos assim, da proposta da ciência normal é fazer o quê? É evitar trazer ou até mesmo promover grandes descobertas ou descobertas revolucionárias. São descobertas que vão sendo feitas a partir do quê? A partir desse refinamento teórico, a partir desses ajustes, a partir, digamos assim, do encaixe adequado das peças do quebra-cabeça. Então, é um período onde que é um trabalho mais lento, é um trabalho mais minucioso, é um trabalho ao mesmo tempo mais focado, dentro do quê? Dentro dessa proposta paradigmática. Isso tanto é assim que o próprio Thomas Kuhn diz que a maioria dos cientistas, durante toda a sua carreira, ocupa-se com essas operações de limpeza, ou seja, elas constituem o que chamam de ciência normal. Limpeza são o quê? São aqueles ajustes, aquela atualização da promessa, ou seja, será que aquilo que foi dito por Einstein ali atrás continua sendo válido, continua sendo coerente, continua sendo consistente? Será que as promessas e as previsões que foram feitas pelas teorias anteriores, será que elas vão se concretizar? De que forma? Se não vão se concretizar daquela forma, o que precisaria ser ajustado? Onde que foi errado? O que foi equivocado? Ou seja, esse trabalho de ajuste, esse trabalho de refinamento propriamente. E esse empreendimento parece ser uma tentativa, então, de fazer o quê? De forçar a natureza a se encaixar dentro dos limites pré-estabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelo paradigma. Ou seja, aqui vem um ponto importante. O paradigma é justamente o quê? Esse é referencial teórico, uma espécie de molde, onde que o cientista vai fazer o quê? Vai tentar fazer com que os fatos se encaixem dentro desses moldes. Ou seja, os pressupostos teóricos são estabelecidos anteriormente e a natureza tenderá a fazer o quê? A se encaixar ou não dentro desses pressupostos teóricos. Então, neste caso, poderíamos dizer que a teoria ela antecede a própria experiência, ela antecede a própria observação. Ou seja, eu já tenho todo um conjunto teórico aqui e eu vou até a natureza ver se a natureza vai se encaixando dentro dessas peças. Então, o intuito, digamos assim, não é fazer o quê? Tentar levantar novas teorias. As teorias já são dadas pelo próprio paradigma.
seja, é uma espécie de refinamento teórico dentro dessas próprias teorias. Então, nesse sentido, a ciência normal ela não tem como pressuposto, como desejo, como objetivo, trazer à tona uma nova espécie de fenômenos. Não, a base já foi dada pela própria noção de paradigma, ou seja, é conhecer muito mais, de uma forma muito mais minuciosa, muito mais criteriosa, aquilo que já fora apresentado pela teoria. E nesse sentido, os próprios cientistas eles não estão constantemente procurando inventar novas teorias. Ou seja, não é a teoria que vai se adaptar aos fatos. É justamente o contrário. Os fatos é que irão se adaptar às próprias teorias. Então, na maioria das vezes, os próprios cientistas dentro da ciência normal, eles se mostram tanto quanto intolerantes com aquelas possíveis teorias levantadas por outros teóricos. Isso acontece basicamente por quê? Porque a teoria já está dada pelo próprio paradigma. O paradigma é que vai ser atualizado. Então, não serão inventadas novas teorias, feitas novas especulações teóricas. Por quê? Porque isso já faz o quê? Isso já está consolidado entre todos os membros desta comunidade científica. Então, na maioria das vezes, o próprio Thomas Kuhn diz, olha, na maioria das vezes, talvez essas suspeitas de querer criar uma nova teoria sejam defeitos, sejam problemas, ou seja, as áreas investigadas pela ciência normal são certamente minúsculas. Ela restringe drasticamente a visão do cientista. Mas essas restrições, nascidas da confiança do paradigma, revelam-se essenciais para o desenvolvimento da ciência. Por que o desenvolvimento da ciência? E aqui vem um ponto importante que é interessante de a gente observar no pensamento de Thomas Kuhn, que há um progresso dentro da ciência normal. Mas esse progresso é justamente o quê? É um progresso vertical, ou seja, a preocupação da ciência não é conhecer de uma forma simplesmente ampla e superficial. A ciência normal ela faz um recorte restrito e dentro desse recorte, dessa demarcação teórica, os cientistas vão fazer o quê? Vão gastar anos e anos de suas vidas tentando fazer o quê? Fazer o ajuste desses fenômenos. Então, aqui a gente poderia pensar com uma ideia de cone, ou seja, a ciência normal é aquele cone onde que você vai fazendo o quê? Você vai conhecendo cada vez mais e cada vez menos. Ou seja, o intuito é você fazer o quê? É você se aprofundar cada vez mais, você saber de uma forma tão rigorosa, tão criteriosa, tão minuciosa, que essas especulações, digamos assim, com outras teorias, um tanto quanto nas fronteiras, ou talvez uma dúvida no próprio paradigma, é entendido como o quê? Como uma espécie de empecilho, como alguém que não está seriamente comprometido com a ideia do paradigma em vigência. Então, aqui são os primeiros elementos, digamos assim, que mantém, digamos assim, a concentração, que caracteriza uma pesquisa minuciosa, detalhada, guiada, digamos assim, por esse paradigma. Só volto novamente a dizer que, como que é uma pesquisa coletiva, ou seja, todos os cientistas terão esse sentimento, todos os cientistas terão que fazem parte desse paradigma, ou seja, todos os cientistas estarão fazendo o quê? Compartilhando esses princípios. Então, focado justamente no quê? Nessas características que são mais interessantes da própria pesquisa da ciência normal. Então, nesse sentido, a ciência normal ela acaba, querendo ou não, restringindo uma espécie de viseiro, ou seja, você vai focar não somente neste ponto, nesse problema. Você não vai tentar ter uma visão panorâmica, conhecer um pouco disso, um pouco daquilo, ou seja, não, a ideia da ciência normal é fazer o quê? É foco. Ou seja, é restringir a visão do cientista para que, com uma espécie de lupa, um microscópio, um telescópio, ele consiga fazer o quê? Ele consiga examinar de uma forma muito criteriosa, muito rigorosa, digamos assim, um conjunto de fatos e fenômenos que estão, digamos assim, na sua frente.
E isso traz descobertas fantásticas que seriam impensáveis de serem alcançadas se tivéssemos apenas uma pesquisa mais superficial, uma pesquisa mais panorâmica a respeito disso. Ok? Então, um pouco, digamos assim, do papel da ciência normal é restringir a visão dos cientistas para que eles possam se aprofundar nesses problemas, deixando outras questões, digamos assim, de lado. Não que não sejam interessantes, mas elas podem ser interessantes para outros cientistas. Para esta comunidade aqui, não. Ok? Então, Thomas Kuhn vai dizer que existem, digamos assim, três focos, três intuitos da pesquisa da ciência normal. Ou seja, três direcionamentos para os quais o cientista normal investiga. O primeiro deles seria, temos aquela classe de fatos que o paradigma mostrou ser particularmente reveladora da natureza das coisas, então, que visa fazer o quê? Visa aumentar a acuidade e a extensão do nosso conhecimento, ou seja, quanto melhor for o recorte teórico, quanto mais preciso for isso, esse recorte, essa demarcação, mais profundamente nós podemos nos dedicar à pesquisa e à investigação. Então, neste ponto, digamos assim, há uma espécie de aumento, digamos assim, do nosso conhecimento, um aumento da precisão, a gente se sente mais seguro em relação a isso. Então, o primeiro fato de por que a ciência normal é importante, porque ela investiga profundamente. Ou seja, e aqui ele recorre a alguns exemplos da história da ciência, por exemplo, de Tycho Brahe até Lawrence, alguns cientistas adquiriram grandes reputações, não por causa da novidade das suas descobertas, mas pela precisão, segurança e alcance dos métodos que desenvolveram visando a redeterminação das categorias de fatos anteriormente conhecidas. Ou seja, aqui se deve basicamente o quê? Eu costumo dizer nas minhas aulas que Newton, Einstein, Lavoisier foram grandes gênios, foram pessoas fantásticas, foram incríveis, fizeram descobertas maravilhosas. Mas boa parte da fama, do prestígio desses autores também se deve justamente ao quê? Aos seus sucessores que fizeram o quê? Que fizeram a atualização dessas promessas, que continuaram a trabalhar, digamos assim, guiados por aquele foco, por aquele paradigma, por aquele modelo, por aquele conjunto de teorias que foram dadas. Esses comentadores, esses intérpretes, esses estudiosos, eles não fizeram descobertas revolucionárias. Por quê? As grandes revoluções foram feitas por Newton, foram feitas por Einstein e todos esses outros. Mas as contribuições que esses comentadores fizeram, digamos assim, são fantásticas. Por quê? Porque ajudam a aumentar a precisão da teoria, seja newtoniana, seja a teoria de Einstein, tornam mais seguro, mais coerente, mais confiável. Ou seja, dão legitimidade, digamos assim, às descobertas previamente estabelecidas. Isso envolve desde o que? Desde a utilização de novos equipamentos, de novos instrumentos, que não estavam disponíveis, digamos assim, na época de determinados cientistas. Então, é um trabalho, digamos assim, digno, é um trabalho, digamos assim, digno de prestígio, digno de investimento, digno, digamos assim, de descobertas muito interessantes, embora não revolucionárias. Ok? Então, essa seria a primeira fase da ciência normal. A segunda fase, a segunda classe de problemas, o segundo foco de problemas da ciência normal, é uma classe usual, porém mais restrita de fatos a serem determinados, que dizem respeito àqueles fenômenos que, embora frequentemente sem muito interesse intrínseco, podem ser diretamente comparados com as predições das teorias do paradigma. Ou seja, trata-se, acima de tudo, de
elementos que vão desafiar o quê? A habilidade e a imaginação dos cientistas. Então, a existência de um paradigma coloca o problema a ser resolvido. E os cientistas vão ter que fazer o quê? Vão ter que desenvolver estratégias, vão ter que desenvolver muitas vezes metodologias, até equipamentos, se for o caso. Então, frequentemente, a teoria do paradigma está diretamente implicada no trabalho da concepção da aparelhagem capaz de resolver esse problema. Ou seja, todos os artefatos, tudo aquilo que estiver disponível, que ainda não estiver disponível, precisa ser detalhado. Então, aqui vem o quê? Vem o trabalho de desafio. E talvez esse desafio aqui seja responsável por fazer o quê? Por manter, por cativar, digamos assim, os cientistas a trabalharem tanto tempo na ciência normal, sem a pretensão e até mesmo sem a ambição de fazer descobertas revolucionárias, mas fazendo justamente o quê? Aquele trabalho de ajuste, de encaixar as peças em seus devidos lugares. Ou seja, de colocar tijolinho por tijolinho e construindo, digamos assim, uma parede, um muro ou qualquer outra construção. Ou seja, é um trabalho lento, é um trabalho gradativo, mas que envolve e desafia muito. Porque se não fosse desafiador, digamos assim, a ciência seria um trabalho muito chato, muito entediante. E os cientistas que estão envolvidos nessas pesquisas, eles dizem, não, é fascinante, ou seja, porque eles se sentem constantemente desafiados a fazer o quê? A fazer com que a natureza se encaixe dentro, digamos assim, desses recursos teóricos existentes. Ok? E a terceira classe, ou a terceira fase, que consiste no trabalho da ciência normal, então consiste no trabalho empírico empreendido para articular a teoria do paradigma, resolvendo algumas de suas ambiguidades residuais e permitindo a resolução de problemas para os quais anteriormente só tinha chamado a atenção. Então, aqui vem justamente uma espécie de ajuste, ou seja, muitos dos problemas que anteriormente passaram batidos muitas vezes, agora na ciência normal é o momento de fazer o quê? De demandar um esforço maior, de solucionar algumas ambiguidades que pareciam existir e agora parecem ser mais sérias do que eram anteriormente. Então, aqui temos, digamos assim, alguns elementos que dizem, ó, a ciência normal é esse período, digamos assim, distinto. Então, nesse sentido, frequentemente um paradigma que foi desenvolvido para um determinado conjunto de problemas é ambíguo na sua aplicação a outros fenômenos estreitamente relacionados. Então, você desenvolve um paradigma para tratar desse problema, mas tem um problema aqui que é semelhante. Então, vamos tentar solucionar esse problema aqui com o paradigma anterior, tentarmos solucionar o problema B com o paradigma A. Na maioria das vezes pode existir ambiguidades. E aí compete a ciência normal fazer o quê? Dissolver essas ambiguidades. Neste caso, experiências são necessárias para permitir a escolha entre modos alternativos da aplicação do paradigma à nova área de interesse. Na maioria das vezes não funciona. Na maioria das vezes, digamos assim, o paradigma ele não pode ser tirado do contexto A e aplicado ao contexto B. Ou seja, aqui as ressalvas que são feitas é justamente se for, digamos assim, questões ou problemas ou temas estritamente relacionados, ou seja, que são muito próximos, que são, digamos assim, com questões que parecem ser passíveis de serem, digamos assim, encontradas. Então, a ciência normal, neste caso, essas três fases, essas três classes de problemas que perpassam a ciência normal, a determinação do fato significativo, a harmonização dos fatos com a teoria e a articulação da teoria, esgotam, creio eu, diz Thomas Kuhn, a literatura da ciência normal, tanto teórica quanto empírica. Então, isso é o papel da ciência normal. Só que, vejam vocês, a ideia da ciência normal,
que constitui fazer o quê? Essa atualização da promessa, que passa pela determinação de um fato significativo, harmonização dos fatos com a teoria e a articulação da própria teoria, elas não são uma espécie, digamos assim, de adivinhações, não é por mero acaso. Elas procuram fazer o quê? A ciência normal ela tem esse intuito de fazer o quê? De atualizar os problemas, as promessas do paradigma e, ao mesmo tempo, fazer novas predições, ou seja, sob o holofote do antigo paradigma que explica esse conjunto de fatos, de teorias, de fenômenos, nós poderíamos fazer o quê? Tentarmos dar um passo além e fazer novas predições que não foram inicialmente instituídas, digamos assim, pela própria comunidade. Então, nesse sentido, compete à ciência normal, nesse processo de refinamento, apresentar uma visão mais coerente, mais uniforme, menos equívoca, mais, digamos assim, consistente de um conjunto de fatos e de um conjunto de fenômenos. Então, os problemas da articulação entre teoria do paradigma, eles possuem uma ampla natureza, ou seja, eles são duais, são tanto teóricos quanto práticos. Ou seja, o cientista normal ele vai fazer o que? Ele vai atualizar tanto os experimentos práticos, ver se literalmente é isso que condiz, ou pode ser necessário ajustes teóricos na própria teoria, ou seja, ajustes no próprio paradigma. Então, esse trabalho de revisão, esse trabalho de atualização da promessa, não é apenas um elemento prático, ajustar a teoria à prática, ou seja, ou melhor, os fatos à própria natureza teórica. Mas, em alguns momentos, faz necessário também fazer algumas revisões muito pontuais dos elementos teóricos. Então, como que já havia dito, Newton, Einstein, eles devem muito, assim, da sua fama, do seu prestígio, a sua genialidade, obviamente, mas também a dos seus seguidores e daqueles que decidiram trabalhar guiados por esse paradigma. E por fim, aqui um vídeo bem curtinho em relação a isso, abandonar o paradigma é deixar de praticar a ciência que este define. Descobriremos em breve que tais deserções realmente ocorrem. São os pontos de apoio em torno dos quais giram as revoluções científicas. Então, não existe ciência sem paradigma em relação a Thomas Kuhn. Mas a ciência normal, para a gente fechar o vídeo de hoje, é essa atividade de fazer o quê? De atualização da promessa do paradigma. Que promessa? A promessa de que um conjunto de problemas ou que um problema poderá ser solucionado tendo como pano de fundo este modelo que é apresentado e que é aceito pela própria comunidade científica. Ok? Para mais informações, leiam o capítulo 2, A Natureza da Ciência Normal, que em breve passaremos ao capítulo 3, e vamos falar a ciência normal com uma resolução de quebra-cabeças. Um pouco daquilo que já falamos no vídeo de hoje. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos, até mais.